Supere seus vícios com o estoicismo. 10 conselhos estoicos para transformar sua vida. O estoicismo e a luta contra a tirania dos vícios. O caminho para o autodomínio e a felicidade duradoura. Adições: soberba, preguiça, gula, luxúria, avareza. Desde que o ser humano é ser humano, ele tem estado sujeito à tirania dos vícios. Todos e cada um de nós os temos e já caímos neles. Por isso, são incontáveis os pensadores que têm falado sobre eles ao longo da história da humanidade. Os vícios despertam nosso lado mais irracional, nos seduzem, nublam nosso entendimento e inclinam nosso apetite para as paixões mais baixas que um ser humano possui. A força deles é tão assustadora que pode até mesmo subjugar a razão, a ferramenta que distingue o homem dos outros seres, fazendo com que ela se curve, tentando convencer a si mesma de que o vício é algo aceitável, ou mesmo algo bom ou não tão ruim quanto se pensa. Esta é uma clara manifestação do engano que o vício traz, nos desviando do caminho para o que realmente tem significado. No contexto das doutrinas filosóficas que discutem a natureza humana e o caminho para uma vida boa, o estoicismo emerge como uma das escolas de pensamento mais críticas e profundas em relação aos vícios. A perspectiva estoica sustenta que, quando dominado pelo vício, o ser humano se torna algo semelhante a um animal subjugado por seus instintos e desejos. O autodomínio é perdido e somos arrastados pela correnteza das emoções momentâneas, o que nos impede de viver uma vida plena, significativa e de alcançar a felicidade duradoura. Certamente você já experimentou a sensação que o vício proporciona. A princípio, parece trazer uma satisfação extrema, um prazer intenso. Mas essa satisfação é como fumaça, passageira e temporária. Quando desaparece, o que resta é apenas vazio, sofrimento, angústia e até mesmo desgraça. O vício pode nos enganar, parecendo preencher algum vazio dentro de nós, nos saciar. Mas a dura verdade é que ele nos esvazia, consome nossa energia mental e deixa uma ferida profunda na alma. Uma ferida que, segundo o estoicismo, somente a virtude tem a capacidade de curar. Marco Aurélio, o ilustre imperador filósofo estoico, afirmou com veemência que o vício é seu próprio castigo e sua destruição reside em sua própria natureza. Em outras palavras, quando uma pessoa vive no vício, ela está se castigando com sofrimento e autodestruindo seu potencial mais nobre. Se me permitissem complementar esta perspectiva, eu diria que o vício é o inimigo mais poderoso que qualquer indivíduo deve enfrentar em sua jornada de vida. Mas, felizmente, a virtude é a defesa mais sólida e eficaz contra ele. Neste vídeo ou artigo, tentarei ajudá-lo a esclarecer o caminho para ser dono de si mesmo, controlar os vícios e, finalmente, viver uma vida mais virtuosa e feliz. Para atingir este objetivo, dividirei o conteúdo em duas partes principais. Primeiro, aprofundarei na explicação do significado do vício para um estoico. Em seguida, oferecerei 10 conselhos práticos, baseados na filosofia estoica, para ajudá-lo a combater a tirania dos vícios e cultivar a virtude. Antes de começar, expresso minha gratidão se você interagir com este conteúdo, curtir o vídeo, compartilhar o artigo, pois isso me ajuda a disseminar os valores da filosofia estoica a mais pessoas. Se não quiser perder nenhum conteúdo similar, inscreva-se no canal, siga a página. Também compartilharei mais conteúdo sobre estoicismo em outras plataformas. Inserir link se aplicável. Parte 1. Compreendendo o vício sob a ótica estoica. Para o estoicismo, o vício não é meramente uma ação condenada pela sociedade. Ele possui um significado muito mais profundo. O vício é definido como uma conduta moralmente incorreta e, de maneira particular, prejudicial para a própria pessoa que o pratica. Não é algo imposto de fora, mas sim uma afecção da alma, defect of the soul, um desvio da capacidade de julgamento e do apetite interno. O vício se inclina para o apetite irracional, irrational appetite, distorce o julgamento correto, correct judgment, causa sofrimento interior e mina toda a paz interior, serenidade que poderíamos ter. Os exemplos de vícios são muito diversos e familiares. A vaidade, a ira, o medo, a luxúria, lust, a
a avareza, greed, a gula, gluttony, as adições, addictions, e muitos outros. Cada um desses vícios é uma manifestação de uma falha na maneira como percebemos o mundo e como reagimos a ele. Marco Aurélio esclareceu a natureza desses desvios da alma ao apontar os dois primeiros e maiores vícios. O primeiro e maior vício é a ignorância, ignorance. O segundo vício é a falta de autodomínio, lack of self-control. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesta perspectiva. O vício é resultado da ignorância e do julgamento equivocado. Para o estoico, a causa mais profunda do vício reside na ignorância. Não a falta de conhecimento comum, mas a falta de compreensão sobre a verdadeira natureza das coisas boas e ruins. Eles acreditam que a única coisa verdadeiramente boa é a virtude, virtue, e a única coisa verdadeiramente ruim é o vício. Todas as outras coisas, dinheiro, reputação, saúde, beleza, ou mesmo dor, doença, pobreza, são coisas indiferentes, indifferents. Elas não são, por si mesmas, boas ou ruins. Seu valor depende de como as utilizamos e, mais importante, de como julgamos sobre elas. Quando caímos no vício, por exemplo, a avareza, é porque julgamos erroneamente que dinheiro ou bens materiais são as melhores coisas, as mais desejáveis, e que a pobreza é a pior coisa, a mais a ser temida. Este julgamento equivocado decorre da falta de compreensão da virtude como o único bem. Quando somos dominados pelo vício, a razão, a capacidade de pensar, julgar e escolher com base na verdade e na retidão, parece ser anulada. Em vez disso, o prazer momentâneo e as paixões, pathos, são liberados e prevalecem. A satisfação imediata torna-se mais importante do que a felicidade real e duradoura. Isso nos torna prisioneiros de impulsos irracionais, desejos egoístas e, na visão estoica, nos tornamos mais animais do que seres humanos. O vício é a renúncia à razão e à escravidão das paixões. Os seguidores do estoicismo acreditam que o que constitui a natureza única e nobre do ser humano é a capacidade de usar a razão, logos, para compreender o mundo, para julgar corretamente e para viver em harmonia com a natureza. A razão é a bússola que nos guia para a virtude e a felicidade. Quando uma pessoa se deixa levar pelo vício, ela está, na verdade, renunciando a essa capacidade mais distintiva de si mesma. Ela abandona o papel de capitão do navio de sua vida e, em vez disso, permite que o navio seja levado pelas ondas turbulentas das paixões e desejos. Tornar-se escravo das paixões é uma característica dos animais, não do ser humano racional. Portanto, cair no vício denota uma clara ausência de amor próprio, self-love, e de amor à humanidade, love of humanity. É um ato de traição à parte mais nobre e perfeita em si mesmo, a capacidade de pensar. O vício leva à dependência e à perda do autodomínio. Além de nos tornar mais animais, o vício também nos torna extremamente dependentes. Quando somos prisioneiros do vício, não somos mais senhores de nós mesmos. Outros podem facilmente nos manipular através de nossas fraquezas e desejos descontrolados. Por exemplo, o avarento é fácil de subornar, o luxurioso é fácil de explorar, o orgulhoso é fácil de bajular para ser controlado. Este é precisamente o significado do segundo vício mencionado por Marco Aurélio, a falta de autodomínio, lack of self-control. Quando a razão comete erros devido à ignorância e cede lugar ao prazer, ela perde a capacidade inerente de controlar e direcionar as paixões, passion, pathos, em direção à virtude. Paixões como medo, raiva, desejo excessivo não são absolutamente ruins. O problema é a maneira como reagimos e como deixamos que elas nos dominem. A falta de autodomínio ocorre quando damos mais a capacidade de usar a razão para controlar as reações irracionais a essas paixões. O desejo e a virtude são incompatíveis. Um princípio fundamental do estoicismo é a incompatibilidade entre o desejo irracional e a virtude. O desejo geralmente se orienta para coisas externas, temporárias e fora de nosso controle. Dinheiro, reputação, prazer físico. A virtude, ao contrário, é um estado da alma, é a maneira como usamos a razão para julgar e agir, algo que está inteiramente sob nosso controle. Os vícios, ao priorizarem o desejo irracional,
e afastarem a virtude, razão, nos puxam para longe da serenidade, ataraxia, e da felicidade duradoura, eudaimonia. Os dois objetivos supremos para os quais todo ser humano estoico deve se orientar. A serenidade é o estado de não ser perturbado por emoções negativas, decorrentes de julgamentos equivocados sobre eventos externos. A felicidade duradoura não é a sensação momentânea de alegria, mas um estado de bem-estar e florescimento da alma, alcançado ao viver em conformidade com a razão e a virtude. A luta é necessária e possível. No entanto, é importante não pensar que cair em vícios é inevitável ou que é o destino. Pelo contrário, o estoicismo enfatiza que o caminho para superar os vícios é totalmente possível e é algo necessário. Esta não é uma batalha que se vence uma vez e acabou, mas sim uma luta contínua, diária. Precisamos lutar para sermos mais racionais, mais serenos. Precisamos aprender a renunciar aos vícios gradualmente e perseverar no treinamento para alcançar a capacidade de autodomínio. Esta é certamente uma tarefa difícil, sim, exigindo disciplina e esforço contínuo. Mas, como disseram os estoicos, o objetivo para o qual nos dirigimos, a verdadeira felicidade, a anarquia da alma, é um objetivo grandioso e inestimável. Se fosse fácil de alcançar, não seria tão maravilhoso nem tão valioso. Se você pensa como os estoicos, provavelmente concordará com todas essas ideias. No entanto, o que provavelmente está se perguntando é: concordo, mas o que posso fazer concretamente para vencer os vícios no meu dia a dia? Por onde posso começar? É a isso que dedico a segunda parte deste vídeo ou artigo, onde vou lhe dar vários conselhos práticos para combater a tirania dos vícios e cultivar a virtude. Parte 2. 10 conselhos estoicos para combater os vícios e cultivar a virtude. A luta contra os vícios exige persistência, autoconsciência e prática contínua. Abaixo estão 10 conselhos baseados na filosofia estoica para ajudá-lo neste caminho. Conheça a si mesmo e identifique seus vícios. O primeiro e mais importante passo em qualquer batalha é conhecer bem o seu inimigo. Na guerra interior contra os vícios, o inimigo são suas fraquezas e hábitos negativos. Dedique tempo para refletir profundamente sobre si mesmo. Que vícios o dominam? Quando e onde você tende a cair neles? O que os desencadeia? Os estoicos valorizavam muito a autoanálise e a reflexão. Você pode praticar isso por meio de diário. Registre seus pensamentos, emoções e ações no final do dia. Pergunte-se: hoje agi de acordo com a razão ou com um desejo irracional? Em que vício caí? O que levou a isso? Meditação. Praticar mindfulness, atenção plena, ajuda a se tornar mais consciente de seus pensamentos, emoções e desejos sem julgamento. Isso permite observar o surgimento dos desejos negativos e entender de onde vem. Autoquestionamento regular. Dedique alguns minutos todos os dias ou semanas para se perguntar sobre os valores pelos quais está vivendo e quais ações estão indo contra esse ideal. Quando você entender a origem e o funcionamento dos vícios em si mesmo, poderá identificar a causa raiz da perturbação e infelicidade que eles causam. Esteja ciente do caminho árduo e aceite as recaídas. Seja honesto consigo mesmo. Eliminar vícios que estão profundamente enraizados na alma é uma tarefa extremamente difícil e leva tempo. Haverá momentos em que você tropeçará, em que recairá. Isso é completamente natural. A filosofia estoica não exige que você seja perfeito imediatamente, mas exige persistência e esforço contínuo. Aceite que este caminho é desafiador. Não desanime quando encontrar falhas. O importante não é se você tropeçou ou não, mas se está disposto a se levantar e continuar lutando. Cada recaída é uma lição valiosa. Veja esses momentos como oportunidades para entender melhor suas fraquezas e ajustar sua estratégia. A persistência, a resiliência e a determinação em não desistir são virtudes estoicas essenciais nesta jornada. Tenha fé que, com esforço contínuo, um dia você o superará completamente. Determine sua motivação profunda. Para manter a motivação neste caminho desafiador, mantenha sempre em mente as razões pelas quais você deseja abandonar o vício. O objetivo principal, segundo o estoicismo,
é alcançar a felicidade duradoura, eudaimonia, através de uma vida virtuosa. Mas, para cada pessoa, pode haver outras motivações específicas. Querer ter melhor saúde para servir a razão, querer melhorar os relacionamentos para praticar a justiça, querer alcançar independência financeira para não ser dependente e poder praticar a generosidade, ou simplesmente querer sentir mais respeito por si mesmo. Escreva essas motivações, memorize-as e lembre-se delas todos os dias, especialmente nos momentos em que se sentir fraco e a tentação surgir. Lembre-se de que esses objetivos, paz interior, saúde, bons relacionamentos, autorrespeito, são infinitamente mais valiosos e dignos de serem buscados do que qualquer prazer momentâneo que o vício possa trazer. Estabeleça metas alcançáveis e foco no que está em seu controle. Os estoicos distinguem claramente entre o que está sob nosso controle, pensamentos, julgamentos, ações, intenções, e o que está fora de nosso controle, resultados das ações, ações de outros, eventos externos. Ao lutar contra os vícios, concentre-se no que você pode controlar: seu esforço, sua prática da virtude, a maneira como você reage à tentação. Em vez de definir a meta, nunca mais vício específico, algo fora de controle total, pois a tentação ainda pode vir, defina a meta: vou me esforçar ao máximo para não vício específico hoje. Ou, quando sentir vontade de vício específico, praticarei ação virtuosa alternativa. Sua meta não precisa ser fácil, mas deve parecer alcançável. O importante é você acreditar que é capaz de alcançá-la com esforço. Comece progressivamente, passo a passo. O estoicismo é uma filosofia prática. Ele encoraja a persistência e a acumulação gradual. Não tente abandonar todos os vícios de uma vez ou mudar completamente da noite para o dia. Isso geralmente leva à sobrecarga e ao fracasso. Estabeleça metas pequenas, mensuráveis, com progresso diário, semanal ou mensal. Por exemplo, em vez de dizer, vou parar de comer doces completamente, comece com só comerei doce no almoço amanhã. Depois, não comerei doce por 2 dias seguidos. Continue assim, pouco a pouco, criando distância do vício. O exemplo das formigas que acumulam grão por grão para fazer uma montanha, ou a frase de Marco Aurélio de que a virtude não se adquire de uma hora para outra, mas é resultado de um trabalho contínuo no controle dos vícios, enfatizam a necessidade do método pequenos passos. Seja paciente consigo mesmo e reconheça os pequenos progressos. Evite ativamente situações de risco. Se você identificou seus vícios e fraquezas, conforme o Conselho 1, e está determinado a superá-los, evite a todo custo as situações, locais ou até mesmo horários em que você sabe que é fácil cair novamente nesses vícios. Este é o momento de aplicar a virtude da sabedoria, Virtue Wisdom, para reconhecer o perigo e a coragem, Virtue of Courage, para fazer escolhas difíceis. Isso pode exigir que você mude alguns hábitos diários, ajuste seu ambiente de vida ou trabalho. Por exemplo, se você tende a se perder nas redes sociais quando está entediado em casa, planeje sair para caminhar ou ligar para um amigo quando sentir tédio. Se você tende a beber demais quando sai com um grupo específico de amigos, considere reduzir a frequência com que encontra esse grupo ou escolha um local diferente onde não haja bebidas alcoólicas. Seja corajoso para fazer essas mudanças e lembre-se de que qualquer sacrifício temporário vale totalmente a paz e o autodomínio duradouros que você alcançará. Isso não é fugir, mas sim uma estratégia de defesa inteligente. Escolha amigos e relacionamentos com cautela. O ambiente social tem uma grande influência sobre nosso comportamento e pensamentos. O estoicismo enfatiza a importância de escolher amigos com sabedoria. Se seus amigos ou pessoas ao seu redor encorajam ou toleram seus vícios, eles estão, na verdade, prejudicando você, mesmo que não tenham essa intenção. Quem realmente se importa com você desejará o seu melhor, e na visão estoica, o melhor é a virtude e a felicidade duradoura. Quem o incentiva a cair no vício claramente não está interessado em sua verdadeira felicidade. Seja corajoso para reavaliar seus relacionamentos.
Se um relacionamento está puxando para baixo, encorajando-o a ir contra os valores bons que você deseja buscar, manter distância é necessário. Isso pode ser difícil, mas é um ato de amor próprio e de responsabilidade para com o caminho de desenvolvimento de sua virtude. Às vezes, afastar-se de um relacionamento não saudável pode ser o melhor caminho para ambos a longo prazo. Procure ajuda e orientação. Ninguém é uma ilha. A batalha interior contra os vícios não é algo que você precise lutar sozinho. Procurar ajuda é um sinal de sabedoria e coragem, não de fraqueza. Você pode buscar apoio de várias fontes: família e amigos. Compartilhar suas dificuldades com pessoas amadas e confiáveis pode trazer encorajamento e responsabilidade. Comunidade. Junte-se a grupos de apoio, clubes ou comunidades com objetivos semelhantes. Por exemplo, recuperação de vícios, desenvolvimento pessoal, estudo de filosofia. Outros estoicos ou estudantes de filosofia. Trocar ideias com pessoas que também estão praticando o estoicismo pode trazer novas perspectivas e empatia. Os filósofos, através de seus escritos, leia as obras de filósofos estoicos como Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio. Seus ensinamentos ajudaram inúmeras pessoas ao longo da história. Eles podem se tornar seus mentores silenciosos. Profissionais. Se seu vício for grave, como adição, não hesite em procurar ajuda de psicólogos, terapeutas ou especialistas em recuperação. Muitas pessoas já passaram ou estão passando por batalhas semelhantes. As experiências delas podem ser uma fonte valiosa de inspiração e orientação para você. Compreenda a diferença entre prazer momentâneo e felicidade duradoura. Esta é uma lição central do estoicismo. O vício promete prazer imediato e intenso, mas esse prazer é superficial, temporário e dependente de condições externas. Quando esse prazer passa, ele não deixa nenhum valor duradouro. Pelo contrário, traz sentimentos de culpa, arrependimento e vazio. A busca por prazeres imediatos é uma manifestação de uma imensa falta de amor próprio, pois estamos priorizando a sensação momentânea em detrimento do benefício a longo prazo para nós mesmos. Por outro lado, o estoicismo busca a eudaimonia, um estado de florescimento, bem-estar e felicidade duradoura da alma. Alcançado ao viver de acordo com a razão e praticar a virtude. A eudaimonia não depende das circunstâncias externas. É uma fonte interna, um resultado de fazer o que é certo, de cultivar a parte mais nobre de si mesmo. Lembre-se constantemente dessa diferença. Sempre que a tentação surgir, pergunte-se: quero a satisfação temporária, que me enfraquece? Ou quero a paz e a força interior que vem de me dominar e viver virtuosamente? A busca por prazeres imediatos denota imensa falta de amor próprio, pois nos prejudicamos e negamos o bem a nós mesmos. Além disso, o vício repercute inevitavelmente nas pessoas ao nosso redor, seja porque o compartilhamos com elas, o incentivamos em outros ou o toleramos nos outros. O vício é como um espiral, um buraco negro que acaba arrastando tudo e todos. Não se faça mal a si mesmo e não permita que o mal seja feito aos outros. Reconheça o impacto social e a responsabilidade. Finalmente, o estoicismo nos ensina que somos parte de uma comunidade maior, cidadãos do universo, cosmopolitas. A luta contra os vícios não é apenas um ato de autoaperfeiçoamento, mas também um serviço à sociedade e ao mundo. Quando você supera um vício e cultiva a virtude, você se torna um membro mais justo, virtue of justice, benevolente, e contribui positivamente para o bem comum. Não se faça mal a si mesmo, nem permita que o mal seja feito aos outros através de suas ações ou inações. Lutar contra os vícios não é apenas um ato de autoaperfeiçoamento, mas também um serviço à sociedade e ao mundo. Mais sabedoria estoica sobre os vícios. Para reforçar a perspectiva estoica, consideremos algumas citações profundas de filósofos proeminentes. Epicteto. Os vícios são correntes que nos prendem e nos impedem de alcançar a liberdade e a paz interior, afirmava Epicteto. Epicteto, que foi escravo, entendia profundamente o significado da escravidão. Ele argumentava que a pior forma de prisão não são as correntes físicas, mas a escravidão às paixões e aos julgamentos equivocados de si mesmo.
Somente ao nos libertarmos dos vícios, alcançamos a verdadeira liberdade interior. A capacidade de agir de acordo com a razão e a própria vontade, independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio. Os vícios são fraquezas que devemos superar para alcançar a grandeza e a sabedoria, escreve Marco Aurélio. Marco Aurélio via os vícios não como destino, mas como fraquezas que podem ser superadas. O caminho para alcançar a grandeza, não a fama, mas o pleno desenvolvimento do potencial humano, e a sabedoria, a compreensão correta do mundo e do nosso lugar nele, é precisamente superar essas fraquezas através da prática da virtude. Sêneca, em suas cartas morais, frequentemente alertava sobre o poder corrosivo dos vícios. Ele escrevia sobre a ira, como uma loucura breve, sobre a avareza, greed, como uma doença que nunca se satisfaz, e sobre a preguiça, sloth, como o desperdício do dom mais precioso, o tempo. Sêneca enfatizava que os vícios não apenas prejudicam a si mesmo, mas também destroem relacionamentos e nos impedem de viver uma vida significativa. Ele apelava pelo autocontrole e pelo uso da razão para combater a eclosão das paixões negativas. Coloque o autocontrole no centro do seu ser, ele aconselhava. Conclusão. Os vícios são uma parte inerente da experiência humana. Eles são desafios constantes à nossa razão, nossa vontade e nossa capacidade de viver uma vida boa. No entanto, como o estoicismo apontou, o vício não é nossa natureza fixa, mas o resultado da ignorância, do julgamento equivocado e da falta de autodomínio, coisas que podem ser superadas através da prática e do treinamento contínuo. A doutrina estoica não apenas nos ajuda a compreender a natureza corrosiva dos vícios, mas também oferece um roteiro prático para combatê-los. Este caminho exige profunda autoconsciência, persistência ao enfrentar dificuldades e recaídas, a clara identificação da motivação elevada, o estabelecimento de metas realistas, o progresso passo a passo, a evitação ativa de influências negativas, a busca por apoio de outros e da sabedoria dos grandes filósofos. A clara compreensão da diferença entre prazer temporário e felicidade duradoura, e a consciência de nossa responsabilidade para conosco e para com a comunidade. A luta contra os vícios é a luta pela liberdade, a liberdade da escravidão das paixões e dos desejos irracionais. É o caminho para a paz interior, a ataraxia e a felicidade duradoura, eudaimonia, os objetivos mais elevados que um ser humano pode almejar. Espero que este artigo tenha ajudado você a perceber a maldade e o impacto profundo que os vícios causam, bem como a necessidade e a capacidade de superá-los. Também espero que os conselhos baseados na filosofia estoica tenham fornecido ferramentas práticas para você iniciar ou continuar sua jornada de autodomínio. Lembre-se de que a serenidade e a verdadeira felicidade estão ao seu alcance. Basta lutar persistentemente e cultivar a virtude a cada dia. Reflita sobre a doutrina estoica sobre o controle dos vícios. Há algum vício que você já superou ou está lutando para superar? Que métodos você tem aplicado e quais foram os resultados? Espero sinceramente sua resposta e compartilhamento nos comentários.